Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou nerd serviço e hoje vamos falar da segunda temporada de Andor. Andor, segunda temporada, já saiu, já terminou, não vai ter uma terceira, porque quem viu o filme Rogue One sabe como é que acabam as coisas. Portanto, tem que pensar como a primeira temporada e a segunda de Andor e o filme Rogue One como uma trilogia. Aliás, o final da segunda temporada liga quase diretamente com os eventos de Rogue One. E por sua vez Rogue One é imediatamente ligado ao filme de Star Wars Episódio 4. Portanto, até podem pensar nisto como uma quadrilogia. E eu vou já dizer, Andor, das melhores coisas, se não a melhor coisa que se fez de Star Wars nos últimos tempos. Não é tão fantasioso, é mais terra a terra, é mais sólido na construção de personagens e de certos eventos. Ou seja, tudo está bem feito. Os diálogos, as missões, os planos, a espionagem, tudo bem feito. E nesta história nós acompanhamos Cassian Andor, a sua jornada que termina em Rogue One, que começou na primeira temporada com a busca incessante da sua irmã que tinha desaparecido quando eles eram pequenos. E essa busca continua. Essa busca levou-o a ser um espião e a integrar depois a aliança rebelde contra o Império. Mas não é só a história de Andor que dá o título à série. É também o crescimento da aliança rebelde e também cada vez mais o crescimento do Império, aquela força negra e gigantesca, como é que o Império passa por cima de tudo e todos e recebe apoio financeiro para chegar onde chegou. Isto é um paralelismo muito grande com o Império Nazi, principalmente nesta segunda temporada, porque percebemos que eles já andam há anos a construir a Estrela da Morte. Já no episódio 2 tinham o ataque dos clones, tinham falado sobre a Estrela da Morte e aparecia as blueprints da mesma, só que eles precisavam de Kyber Crystals para o laser da Estrela da Morte. E existe um planeta com Kyber Crystals que é Gorman. E então grande parte da história anda à volta desse planeta. Como é que o Império, o Senado, aprova a invasão de um planeta sem que ninguém se volte contra o Império? Porque se pensarmos bem, se todas as nações, todos os planetas se voltarem contra o Império, eles não têm hipótese nenhuma. Portanto, tem que haver aqui uma manipulação de informação. E então, um planeta pacífico de pessoas que viviam a criar umas aranhas que criavam uma seda e essa seda era feita para criar tecidos de primeira. Por baixo desse planeta existem os famosos Kyber Crystal, que são usados também nos sabres de luz dos Jedi e dos Sith. Então existe ali manipulação por parte do Império, que faz com que a força rebelde apareça naquele planeta, que não existia, aparece, revolta-se contra o Império usa essa informação, vocês estão-nos a atacar a nós primeiro, e têm justificação para atacar o planeta e acabam por eventualmente destruir o planeta todo, minerar o planeta por completo, massacram o povo de Gorman para conseguir aquilo que querem. Um paralelismo muito grande com aquilo que se vê na Segunda Guerra Mundial, mas também em todas as outras guerras, quando há a invasão de um planeta, neste caso, na vida real, a invasão de um território, de um país, tem tudo a ver com alguma matéria-prima que eles precisem. Seja petróleo, seja bens, pedras preciosas, seja o que for. Existe sempre um motivo financeiro por trás. E depois manipula-se. Um paralelismo muito grande com aquilo que está a ver com a guerra na Rússia, por exemplo. E aqui, claramente, houve muita inspiração na Segunda Guerra Mundial, porque os Gorman falam um dialeto muito semelhante ao francês. E da maneira que eles se vestem, parece que são os rebeldes franceses contra os nazis. É muito importante a jornada das personagens, porque nós percebemos de onde é que vem Andor, Cassian e a sua evolução ao longo destes anos, porque na segunda temporada vão-se passando alguns episódios de um para o outro, passam um ano, por exemplo, depois ele também anda fugido e etc. Depois também vemos o outro lado das personagens do Império, porque é que elas trabalham para o Império, porque é que elas acreditam na máquina do Império. Talvez a personagem de Cyril seja a mais trágica, porque ele acreditava mesmo nos valores do Império e depois quando percebe que foi manipulado, que foi enganado e que foi traiçoado por aquilo que ele acreditava, é de realmente partir o coração. E a mulher dele, a Dedra, acaba por cair no mesmo erro e ela tem tanta vontade, tanta sede de poder e de ir contra os rebeldes que ela acreditavam que eram os vilões, que a coisa também lhe corre mal. E aqui não há enganos. O Império é mau, mas os rebeldes também não são nenhuns inocentes. E já se tinha mostrado isso no Rogue One. Dos dois lados existe
coisas muito feias, porque a guerra é feia, às vezes temos que fazer sacrifícios, mesmo do lado dos rebeldes, temos que nos tornar pessoas más para conseguir um objetivo maior. E isso também é representado pelo personagem de Luthen, que acaba por ser aqui uma pessoa que, graças a ela, a rebelião cresceu, mas depois ele era extremista demais. Eu achei maravilhoso e percebemos realmente o trabalho que deu, as manipulações do Império, como é que ele conseguiu mudar a opinião pública para ter o poder de vários planetas do seu lado. Sem isso não teria dinheiro para soldados e para construir naves, vamos ser realistas, não é? E é interessante ver como é que pessoas se sacrificaram no anonimato para destruir a Estrela da Morte numa Nova Esperança, no episódio 4, mas depois são só aquelas 3 personagens ou 4 é que levam as medalhas. O Han Solo, o Luke Skywalker e o Chewbacca levam as medalhas. Eles é que foram os heróis da rebelião, mas aquilo que eles fizeram comparado com aquilo que Cassian e os seus amigos fizeram, os sacrifícios que eles fizeram, tiveram que fazer, aquilo não é nada. Então torna tão bem esse filme um bocadinho hipócrita até, essa celebração final, porque eles é que são os galardoados e que não se tiveram que sacrificar assim tanto, e os verdadeiros sacrificados ficaram no anonimato. E é importante ver, no final da temporada, o paralelismo que existe entre o fim de Rogue One e o fim da vida de Cassian Andor e o fim desta segunda temporada, que mostra que existe uma nova vida e que Andor deixa uma descendência. E o paralelismo é feito de forma perfeita, e eu acredito que os 2 eventos se tenham passado ao mesmo tempo. E é muito interessante ver o plano destes 4 meios, 2 filmes e 2 temporadas, e perceber que Star Wars é muito mais que sabres de luz e piruetas e naves espaciais. É político também. E George Lucas tinha razão na trilogia 1, 2 e 3, quando ele falava que Star Wars era político, e ele quis pôr mais política em Star Wars. Talvez não fez da melhor maneira e se tornou até aborrecido, ou nós não estávamos preparados. E talvez haja agora um ressurgimento desses filmes, porque estão a ganhar muito mais popularidade agora e as pessoas estão a gostar mais deles agora. Talvez não éramos maduros o suficientes para perceber a parte da política, ou era apenas aborrecido. Mas George Lucas tinha razão, a política é importante, os sacrifícios que as pessoas fazem e pelos seus ideais é importante, e às vezes nós somos manipulados pelo aquilo que acreditamos. É perfeito, Andor, é magnífico, tem momentos brutais, não há aqui nada que falhe na série, nada. Não é tão fantasioso e se estão à procura disso, esqueçam, não vão à procura de outras séries de Star Wars. Isto é outra vibe e é espetacular, e eu acho que Star Wars devia seguir mais vezes, nem sempre, mas mais vezes este caminho, deixar um bocadinho a fantasia e explicar mais isto. É um filme, é uma série realmente séria, podia ter outro cenário qualquer da Segunda Guerra Mundial, facilmente dava para adaptar, mas foi feita aqui no universo Star Wars. A nota que eu dou à série, porque esta série acaba por ser ingrata, que está no meio do filme e no meio da primeira temporada, mas eu vou premiar esta série com uma nota que se calhar é uma nota no seu todo e é um sólido 9,5. É perfeita. Claro que esta série, sem vermos o que está antes e depois percebermos o que é que vem depois, perde assim um bocadinho o seu impulso, não é? Ficamos aqui um bocado a nadar e talvez aí fosse um 8,5, mas eu vou premiar tudo. Esta série resolveu problemas até dos filmes, ok? Gostava de saber a vossa opinião, o que é que vocês acham de Star Wars, se já viram a série, se é para vocês, se gostam de uma coisa mais infantil e mais fantasiosa, ou mais da ação, o que é que vocês acham? Pessoal, precisamos do vosso apoio, da vossa subscrição, da vossa partilha. Apoiem-se, comentem, subscrevam, partilhem, façam o canal crescer. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.